Mano, Vagabond é uma história pra gente vazia. E cara, talvez você me leve a mal, mas na verdade isso é bom. Pelo menos foi o que eu aprendi com Vagabond. Tá, eu assumo que eu não li muito, mas o que eu li me tocou de uma forma... Tá, mas antes de falar de Vagabond em si, a gente tem que entender duas coisas. Lenda samurai e japonês fascista. Acontece que o protagonista de Vagabond, o Musashi Miyamoto, realmente existiu. Ele foi um samurai que existiu entre períodos e ficou muito famoso por ser um samurai excepcional e um baita filósofo. Isso é bastante interessante. O Musashi Miyamoto era realmente um samurai muito habilidoso, por mais que muito dos seus feitos foram extrapolados ao longo do tempo, ele ainda assim era um samurai bem fora de série e conseguia assim lutar com mais de um por vez. E o fato dele meio que ser um filósofo, isso foi porque ele viveu entre dois períodos, o Momoyama, que foi marcado por guerras civis dentro do Japão, e o início do período Tokugawa, basicamente marcado por paz. Então o Musashi pegou um período onde os samurais não tinham mais tanta utilidade, afinal não tinha mais guerras, basicamente. Então ele pegou um período onde os samurais eram mais contemplativos. Então o Miyamoto começou a lecionar com discípulos e tudo, até escrever um livro sobre suas habilidades. E não era algo tão técnico assim, ele trazia muitas questões filosóficas pra dentro do livro. Tipo quando ele fala que quando você tá lá em meio à batalha, em frente ao oponente, você só tem que deixar o seu eu mais puro fluir pela espada, ou alguma coisa assim, eu sei lá, não entendo muito. Bom, a questão é que o Musashi Miyamoto virou uma figura histórica bem marcante, ao ponto de que em 1935 ganhar uma minissérie que durou até 1939. E agora sim a gente entra na parte do Japão fascista. E calma lá, não era exatamente uma propaganda pro governo da época, mas foi um dos poucos produtos não censurados pelo governo. Isso porque trazia basicamente o que o governo queria propagar. Sabe, aquele heroísmo japonês daquele homem que morreria pelos seus princípios da sua cultura, pelos princípios da sua nação, que morreria pela sua nação e eu acho que você sabe onde eu tô querendo chegar. Tá, mas pelo menos com isso explicado, chegamos em Vagabond. Olha que legal, até deu eco. Mas então, em 1998, Takehiko Inoue lança o mangá Vagabond, que no início era literalmente uma adaptação daquela minissérie de 1935. Só que o Takehiko queria tirar essa questão meio fascista que tinha na minissérie original, e com isso trazer uma pegada mais realista e também mais fiel às questões orientais da época. Tipo, dando um exemplo aqui. Era assim normal o Takezo se questionar sobre seus valores, princípios e tal, mas ele sempre acabava chegando em alguma conclusão e também reforçando os valores que ele já tinha. Mas agora em Vagabond, na maioria das vezes, ele não chega em lugar nenhum. É literalmente ele se questionando e só o vazio respondendo. Bom, mas se me permite, agora eu vou contar a história de Shimen Takezo, o protagonista de Vagabond. Bom, Vagabond começa da maneira mais caótica possível, no meio de uma guerra. Sabe como é? Samurais, espadas, uma horda de cavalos. Mas quando tudo finalmente apazigua, entre aspas, a gente vê um cara aleatório no chão, chorando pela mamãe. Bom, relaxa que esse aí é só o amigo do verdadeiro protagonista. O panaca sorridente aí, Shimen Takezo. Tá bom, o que vai acontecer aqui é bem simples. Takezo e Masashi, que é o seu amigo, são representações de dois caminhos completamente diferentes. Mas mesmo assim, eles começam do mesmo ponto, a busca pelo desejo. O Takezo tem um desejo bem normal, sair desvivendo todo mundo. Tá, não é exatamente isso, ele quer ser um grande guerreiro, um guerreiro glorioso e esses negócios. E matar um monte de gente é o que faz você ser isso nesse contexto. Enquanto o Masashi tem aquele desejo mais... identificável, se é que você me entende. Mas tá, tudo bem, o Takezo ele passa por um arco inteiro pra se esvaziar, sendo uma luta pra ele se livrar do desejo de glória e toda a violência que nele tem. E quando ele consegue se livrar dessas coisas que consumiam ele de certa forma, a autoria de Shimen Takezo morre e com isso surge um novo homem partindo pra uma nova jornada. E esse homem é Musashi Miyamoto. Mas agora, com o Masashi é outra história. Ele partiu da vila para trazer orgulho para sua mãe, mas de acordo com ele percebeu que isso não valia a pena. Então, pelo menos ele decide voltar para sua vila e formar uma linda família com a sua noiva. Isso se ele não tivesse traído ela. O Masashi é a representação perfeita da maioria das pessoas. Ele não rejeita e nem tenta compreender que o desejo consome ele. Pelo contrário, ele cai de braços abertos. Ele deixa ser consumido por aquilo, ele quer ser consumido por aquilo. E isso realmente é uma pena, porque querendo ou não, é o que a maioria das pessoas busca. Bom, no final é isso. Obrigado por me assistir. Seria muito legal se você apertasse no botão de par, desse o like ou qualquer coisa assim. E eu já tô indo embora. Até uma próxima.